O que será que podemos esperar da segunda temporada da série The Umbrella Academy, que chega agora nessa sexta-feira na Netflix, no dia 31? Eu li tudo de novo os quadrinhos, a primeira e segunda edição, assisti o trailer que a série lançou dessa segunda temporada, bati umas informações ali e vim trazer pra você tudo que a gente pode esperar dessa nova temporada. Então vem comigo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e pra quem ainda não sabe, The Umbrella Academy, nessa série original na Netflix, ela foi adaptada de uma história em quadrinhos, né, que tem a primeira e a segunda edição, foi lançada em 2007 e 2008. Ela é escrita pelo Gerard Way, que é produtor da série também, um dos produtores da série, e foi ilustrada pelo brasileiro Gabriel Bá. A primeira temporada foi chamada Suíte do Apocalipse, que foi a história adaptada para a primeira temporada, e a segunda edição de 2008 foi a Dallas, que é a que está sendo adaptada na segunda temporada, provavelmente, por todas as informações que eu consegui pegar. E 10 anos depois, em 2018, que foi há 2 anos atrás, foi lançada a terceira edição dos quadrinhos. Teve um hiato bem grande aí, mas foi lançada a terceira edição chamada Hotel Oblivion, que aparentemente, eu não li ainda essa terceira edição, mas aparentemente é um hotel que foi criado pelo Hargreaves, que é o pai deles ali, dos 7 integrantes de Umbrella Academy. E aí, quando foi lançada a primeira temporada, eu fiz um vídeo comparando com as histórias em quadrinhos, cada um dos personagens, da história e tudo mais. Se você quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no card, mas fica um alerta pra vocês que esse vídeo tá meio ruinzinho, edição, eu falando. É vídeo antigo, teve alguns erros, acontece, mas tem muita informação legal por lá também. Só que hoje eu vim falar especificamente da segunda temporada, do trailer que a gente viu, da segunda edição dos quadrinhos também, e dessas informações que a gente pode capturar aí pra saber o que a gente pode esperar. É importante dizer que eu vou falar algumas coisas importantes que aconteceram nos quadrinhos. E se essas coisas acontecerem na série, vai parecer que foi spoiler, mas tem muita coisa da primeira temporada da série, que foi a adaptação da primeira edição, que não aconteceu, ou que aconteceu de uma forma diferente. Então não é necessariamente um spoiler, tá? Uma especulação que pode ou não acontecer. Quer um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil? Lembra da dupla de assassinos Hazel e Cha-Cha, que teve na primeira temporada? Eles só aparecem na segunda edição dos quadrinhos, não aparecem na primeira. Então é uma coisa que se a gente só se baseasse nos quadrinhos na primeira edição, a gente não sabia que ia ter na primeira temporada da série. Outra coisa que acontece também é que o Klaus, que é o número 4, na série, ele voltou pro passado com a maleta do Hazel e do Cha-Cha e ficou na guerra um tempão e tal, depois voltou pro tempo normal e etc. Nos quadrinhos, isso só acontece na segunda temporada, mas quem volta pro passado e fica um tempo na guerra é o Diego, é o número 2, não é o Klaus. Então, tem algumas informações aí que não batem, tem coisas da número 7, por exemplo, eu vou falar. Por que eu prefiro fazer? Antes de falar o que a gente pode esperar da segunda temporada, da história da segunda edição dos quadrinhos e tudo mais, eu quero falar dos personagens, como é que eles estão, né, no trailer, no final da primeira temporada, e como é que eles estão na segunda edição dos quadrinhos, pra gente poder comparar e saber o que esperar de cada um deles também. Então, primeiramente, se inscreve no canal, se você chegou até aqui e tá curioso pra saber tudo que eu vou falar e gosta dessa série, desce um pouquinho, clica no inscreva-se. Se você já é inscrito aqui no canal, desce, dá uma olhada mesmo assim, porque tem muita gente que o YouTube tá desinscrevendo do canal, acontece. Então desce um pouquinho, que o YouTube é meio bugado às vezes, desce e clica no inscreva-se, tenha certeza que você tá inscrito no canal, ativa o sininho pra você receber notificações dos vídeos também, que a partir do mês que vem, né, você está assistindo esse vídeo agora na última semana de julho, a partir de agosto vai ter vídeo de segunda a sexta aqui no canal, sempre às 5 horas da tarde. Então, mano, você precisa estar inscrito aqui para não perder nada. Já se inscreveu? Já deixou seu like também, que é muito importante. Então agora vamos começar a falar aí do que acontece, do que a gente pode esperar da segunda temporada, baseando no trailer e nos quadrinhos. Mas como eu falei pra vocês, eu vou começar falando dos personagens. Então vamos lá. O número 1, que é o Luther, nos quadrinhos ele também é conhecido como Space Boy. Na primeira edição dos quadrinhos, termina mais ou menos parecido com a primeira temporada, com a número 7 matando uma galera e cortando a voz da Allison, né, cortando a garganta dela, deixando ela sem voz e tudo mais. O número 1, o Luther, ele é apaixonado pela Allison. Então ele fica muito desiludido que isso aconteceu, que a irmã dele que causou tudo isso, né, que é a Vânia, número 7, e ele fica muito desolado com todos os acontecimentos, então ele fica, sabe, ele dá um dane-se em todo mundo e vai viver isoladão, ele começa a comer muito, ele fica bem gordão mesmo, ele tem um corpo de gorila, muito mais parecido com o gorila do que na série, então ele abandona tudo e deixa tudo pra lá e fica desiludido com a vida. Mas a gente já sabe que isso não vai acontecer na segunda temporada, provavelmente, porque no trailer a gente já viu que ele tá bem fortão, né, bem musculosão, acho que até mais que a primeira temporada, inclusive. Então eu acho que isso não vai chegar a acontecer, ou se ele engordar, vai passar um tempo e ele vai emagrecer de novo. E a gente viu no trailer também que ele tá em umas brigas clandestinas ali também, tá dando soco e voltando e tomando soco também, parecendo um instinto animal, que provavelmente é uma referência do que acontece na segunda edição dos quadrinhos também. Porque lá,
que acontece? Tem um determinado momento dos quadrinhos que o número 1, o número 2 e o número 4, os três juntos, eles voltam no tempo para 1960. Eles queriam voltar para 63 para impedir o assassinato do John Kennedy, eu já vou chegar nessa parte, mas eles acabam indo parar em 1960. Então eles ficam 3 anos no passado até chegar a data do assassinato. Durante esses 3 anos, o número 1 ele fica bem isoladão no meio da floresta, tanto que ele fica até barbudo, cabeludo, fica mais estilosão. Só que ele tá isolado, ele não quer contato com as pessoas, ele fica na floresta porque ele tem um corpo de animal, ele é tratado como animal, então ele se sente, ele acha que no meio da floresta ele ia ficar mais à vontade, isolado de todo mundo, que pode tirar sarro dele e tudo mais, porque é difícil de aceitar alguém daquela forma, principalmente na década de 60. E no trailer a gente viu que ele tá nessas brigas clandestinas, que não é muito do feitio do Luthor, a gente viu isso na primeira temporada. Então eu acho que eles fizeram meio que um sentido figurado aí, de abraçar o lado animal, o lado primitivo dele. Em vez de ele se isolar na floresta, ele tá lá nas brigas clandestinas, que é como a galera resolvia as coisas antigamente, no braço, sabe? Abraçou esse lado primitivo dele no trailer, ali, provavelmente na segunda temporada. Então eu acho que eles foram por esse lado figurativo do lado animal dele, mais do instinto do que do isolamento e da vivência no meio da floresta em si. Aí temos também o número 2, que é o Diego. Nos quadrinhos ele também é conhecido como Kraken, que é o nome de herói dele também. Ele fez meio que um caminho inverso. Se por um lado o Luthor ele meio que abandonou todo mundo, o Diego não. Ele foi mais atrás ainda de ser herói, de ajudar as pessoas, de ajudar a polícia, de investigar assassinato, sabe? Ele foi vivendo cada vez mais fixo isso, inclusive dando bronca no número 1, que ele tava meio abandonado, então o número 2 acabou se tornando o líder das pessoas que continuaram fazendo as coisas. Mas no meio da história ali, como eu falei pra vocês, ele volta pra década de 60 junto com o número 1 e com o número 4. Quando ele volta, ele se encontra muito, porque ele vai parar no meio da guerra. Eu acho que a guerra do Vietnã, não manjo muito de história, mas ele vai pro meio dessa guerra, sabe? E ele se torna, ele alcança um cargo alto ali, né? Uma patente alta no meio do exército, ele lidera toda uma equipe e fica muito bom nisso, sabe? Então durante esses 3 anos que ele ficou no passado, ele ficou no exército e, cara, ele se sentiu em casa, porque ele é um mano que gosta de arma, gosta de faca, gosta dessas coisas, de violência, então ele se sentiu muito bem. Mas no trailer, a gente viu que ele tá bem cabeludão, meio desiludido, meio depressivo, com uma mulher lá que eu também não sei quem é. Então eu tive a impressão de que trocaram de lugar, sabe? O Luthor, número 1, que nos quadrinhos abandonou tudo na segunda edição, no trailer parece que ele tá mais dedicado, por mais que ele esteja fazendo umas brigas clandestinas, mas parece que ele tá mais dedicado, mais em forma, sabe? Mais umas coisas assim. Já o Diego não. Nos quadrinhos ele tava mais dedicado, na série aqui, no trailer da segunda temporada, ele parece que tá meio desiludido com as coisas, meio depressivo, cabeludo, barbudo também, assim como o Luthor na segunda edição dos quadrinhos. Então parece que eles trocaram de lugar, não sei se propositalmente, ou não sei se eu tô entendendo errado, mas por tudo que a gente pôde ver no trailer, parece que é isso. Então, como eles já adaptaram o negócio da guerra do Vietnã pro Klaus na primeira temporada, já fizeram meio que essa mistura, eu não sei exatamente qual vai ser o papel do número 2, do Diego, aqui nessa segunda temporada. Não sei o que ele vai fazer. Ainda tá um incógnita pra mim isso daí. A número 3 é a Allison, que nos quadrinhos também é conhecida como Rumor. O final dela da primeira temporada é bem parecido com o final da primeira edição dos quadrinhos. Ela tem a garganta cortada por causa da número 7, da Vanya, e ela perde a voz também e passa a se comunicar com bloquinhos, assim como também acontece na série, que ela tem que escrever ali pra poder se comunicar e tudo mais. Só que nos quadrinhos, na segunda edição, ela nutre um ódio pela número 7 por causa disso muito grande, querendo vingança, sabe? Fazendo umas coisas com a número 7 ali, porque ela tá com umas sequelas de umas coisas que aconteceram, que eu já vou chegar no número 7 eu falo, mas ela, sabe, ela tá com muita raiva da número 7 por causa disso. E ao longo da segunda edição, ela acaba recuperando a voz dela. Só que mais pra frente eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Só que ela recupera a voz e ela começa a trabalhar com a comissão. O que é a comissão? A comissão é uma agência dos viajantes no tempo, que é aquela mesma agência que contrata o número 5 para viajar no tempo, para matar uma galera, que eu já vou chegar nessa parte também. Então a número 3 também é contratada pela comissão e pelo Carmichael. O Carmichael é o cara cabeça de peixe, eu já vou chegar nele também. E por que ela começou a trabalhar com a comissão? Daqui a pouco eu falo, mas quando eu for falar da história, eu sei que eu tô adiando muita coisa, mas só tô contextualizando os personagens para poder falar melhor da história daqui a pouco. Agora a gente vai pro número 4, que é o Klaus, que nos quadrinhos ele é conhecido como Seance, ou Seance também. Ele tem o poder de falar com os mortos, né, de flutuar, de algumas coisas assim, telecinese, umas coisas desse tipo. Nos quadrinhos, na segunda edição, ele é sequestrado pela dupla de assassinos lá, Hazel e Cha-Cha, assim como acontece na série. Só que na série acontece na primeira temporada, nos quadrinhos acontece na segunda edição. É mais uma mistura aí que teve nessa primeira temporada que pegou algumas coisas da segunda edição dos quadrinhos. Na série, ele foi sequestrado lá, só que ele foi torturado bastante, só que conseguiu fugir, né, pegou a maleta dos assassinos lá e conseguiu viajar no tempo e foi pra guerra e etc. Nos quadrinhos isso não aconteceu. O que aconteceu lá? Ele morreu. Ele foi assassinado
por essa dupla de assassinos, foi pro céu, né, falou com Deus lá naquele mundo preto e branco, mais ou menos parecido com o que aconteceu na série, só que lá da mesma forma que aconteceu na série também, Deus falou que não queria ficar com ele, que o diabo também provavelmente não ia querer, então a solução era ele voltar pra Terra. E aí ele voltou, ressuscitou. Assim como aconteceu na série também, só que na série ele morreu de overdose, não morreu por causa de um tiro. E nessa volta dele foi quando ele teve a ideia de pegar o número 1, o número 2 e um dos agentes do tempo que estava morto ali por perto, o dispositivo dele, e voltaram para 1960 sem querer, né? Eles queriam voltar para 63. E aí nesses 3 anos que eles ficaram no passado, o número 4 ele teve uma vida mais de boa, sabe? Ele saiu, ele foi fazer as coisas dele, as coisas meio doidas dele, assim e tal. E quando chegou no dia do assassinato, ele até continuou em comunicação ali com o número 2, o número 1 ficou isolado, como eu falei. Então ele e o número 2 continuaram colocando o plano em dia ali e tal, só que o número 2 estava na guerra, o Klaus não quis ficar lá. Então ele foi viver a vida dele. Quando ele voltou no dia do assassinato do John Kennedy, que era pra impedir esse assassinato, ele voltou com um filho, mano, com um bebê assim e tal, flutuando e etc. E além disso, durante todo esse tempo que ele teve fora, ele encontrou também o Pogo. Lembra do Pogo? O macaco mordomo lá que ajudava a família e tudo mais? O Klaus encontrou ele e pediu a ajuda dele pra construir um novo televador. Na série, se eu não me engano, não aparece, mas nos quadrinhos, o televador é um elevador de teletransporte. Literalmente isso. Eles usam esse teletransporte, esse elevador, pra ir pra qualquer lugar do planeta. Só que isso eles tinham nos tempos atuais. Em 1960 eles não tinham ainda. Então ele precisou da ajuda do Pogo, novinho, para conseguir, durante esses 3 anos, criar o televador para ir até onde o presidente dos Estados Unidos estaria e conseguir fazer o que eles tinham que fazer. E no trailer também, aproveitando esse gancho aqui, a gente viu um macaco novinho ali também, de costas. Foi bem rapidinho a aparição dele, mas provavelmente aquele é o Pogo mais novo. Eu digo provavelmente porque não foi mostrado na série, mas nos quadrinhos mostra que é normal os macacos inteligentes. É uma empresa que pegou vários macacos e chimpanzés, etc., e alterou o DNA deles para eles ficarem inteligentes e conseguir falar e se comunicar como qualquer ser humano. E eles vendem esses macacos. Então é algo normal que acontece, tem macaco trabalhando até pra polícia nos quadrinhos. Na série nunca foi mostrado outros, mas também nunca falaram que não existia. Então pode ser que tenha outros, e aquele macaquinho pode ser qualquer outro que não seja alguém que a gente já conhece. Mas por tudo que tem nos quadrinhos e por tudo que a gente viu na primeira temporada, provavelmente é um pouco mais novo sim. Então vamos trabalhar com essa ideia por enquanto. Aí temos também o número 5, que é aquele que ainda é criança e tal, só que ele já passou por muita coisa. E primeiro, antes de falar um pouco dele, tem uma curiosidade muito legal, que ele não tem nome. Nem nome de pessoa e nem nome de herói. Por quê? É contado nos quadrinhos, acho que na série não chega a explicar mais a fundo. Mas lembra que no comecinho ainda da série, ele é um cara, o poder dele é de teletransporte, ele tipo Netuno do X-Men, ele some aqui e aparece ali, ele consegue fazer isso. Só que ele queria experimentar se ele conseguia fazer isso pra viajar no tempo também. Tipo, dar um salto desse de sumir e aparecer ou no futuro, ou no passado, ele resolveu arriscar. E ele arriscou e foi parar no futuro, depois do apocalipse, e acabou vivendo décadas e décadas sozinho, até ser contratado pela agência do tempo pra matar a galera e etc. E aí depois ele volta no corpo de criança. Quando ele fez isso, nos quadrinhos pelo menos, eu acho que na série também, ainda tava nas primeiras missões, a galera ainda tava conhecendo a equipe da Umbrella Academy, sabe? É quando eles estavam se transformando em heróis pelas primeiras vezes. Então foi bem no comecinho. Quando ele deu isso, ele sumiu. Ninguém mais ouviu falar dele até o dia que ele voltou no funeral do pai. Só que aí o tempo foi passando, os jovens continuaram sendo os heróis, sendo o grupo de heróis da Umbrella Academy e tudo mais, e chegou numa certa idade ali na pré-adolescência, na adolescência, que o Hargreaves percebeu que eles precisavam de uma mãe. Então foi quando ele construiu a mãe robô deles, e foi a mãe que deu nome para cada um deles, que é o Luther, o Diego, a Alison, o Klaus, o Ben e a Vanya. Só que o número 5 tinha sumido, então ele acabou não ganhando um nome. Consequentemente, quando eles começaram a ficar cada vez mais conhecidos como heróis, eles tiveram que arrumar um codinome de herói, mas o número 5 ainda não estava, então todos receberam um também, menos ele. Por isso que ele sempre é conhecido como número 5 em qualquer situação. E aí, mesma coisa que acontece na série, na primeira temporada, acontece com ele nos quadrinhos também. Ele fica um mó tempão, né, anos e décadas sozinho, até ficar bem velho, até que a agência do tempo vem, a comissão vem e contrata ele e transforma ele num assassino muito bom. Só que a história dele é explicada com mais detalhe na segunda edição dos quadrinhos, que provavelmente vai ser explicada bem na série também. Provavelmente. E essa explicação é o que dá o plot a toda a história da segunda edição, que eu acho que é o que a gente vai ver aqui na série também. Então eu não vou falar muito agora, eu vou deixar pra falar um pouco mais da história dele mais pra frente, porque tem tudo a ver
com o que a gente pode esperar dessa temporada. Então agora eu vou pular pro número 6, que é o Ben. Ele também é conhecido como Horror, porque o poder dele é o mais estranho, né? Sai uns tentáculos da barriga e tudo mais. Porém, assim como acontece na série, que ele morreu cedo e mal aparece, na verdade ele aparece como um espírito pro Klaus e tudo mais, porque o Klaus conversa com os mortos. Por mais que o Klaus converse com os mortos, o Ben morreu, sabe? Ele não aparece. Ele só aparece quando é flashback ou quando alguém cita, tem uma estátua dele em homenagem depois que ele morreu e tudo mais, em frente à mansão que eles moram, mas aparecer mesmo em espírito o tempo todo, como acontece na série, não tem nos quadrinhos. E na segunda edição, consequentemente, ele também não aparece. Logo, não faço a menor ideia do papel dele na série na segunda temporada. Provavelmente ele vai ajudar de novo, vai ter uma parte fundamental ali da ajuda dele, assim como teve na primeira temporada, no final, quando tava tendo a orquestra maldita ali da Vanya tocando violino e tal, ele em espírito saiu os tentáculos, matou uma galera. Isso é uma coisa que só aconteceu na série. Nos quadrinhos não teve esse momento, que me deixou bem chateado, porque eu primeiro assisti a série e depois os quadrinhos. Então não faço ideia da função dele na segunda temporada, mas a gente viu ele no trailer, então ele vai estar por lá também. E a número 7, que é a Vanya, também conhecida como Violino Branco. Ela, assim como na série e nos quadrinhos, ela tinha o maior poder, mas ficou inibido ali pelos remédios que o Hargreaves dava, porque aparentemente ele não sabia como controlar isso e tudo mais. Então ela cresceu sendo rejeitada pelos irmãos e pelo Hargreaves. Cresceu como uma criança comum, a heroína a única que não tinha superpoderes entre os irmãos e tudo mais. Só que aí foi passando o tempo, conheceu um cara que sabia dos poderes dela, foi tirando o remédio dela aos poucos ali, e aí ela se transformou na Violino Branco e fez aquela sinfonia, aquela orquestra e tal, e matou uma galera, matou o próprio cara que fez isso com ela, que era o condutor, porque ele tava manipulando ela, matou o Pogo também, o que eu achei uma sacanagem, porque ele não fez nada de errado, e cortou a garganta da voz da Alicent também nos quadrinhos, deixando ela sem voz, porque ela tentou usar o poder dela em cima da Vanya. Mas tem uma pequena diferença, porque na série, o que acontece? Ela começa a fazer lá e a música e destruir tudo, e aí o que a Alicent faz? Ela coloca a arma do lado da orelha da Vanya e dá um tiro. Esse barulho é o suficiente para distrair a Vanya e a magia dela acaba atingindo a lua, aí cai os pedaços da lua na Terra e destrói o planeta. Nos quadrinhos é bem diferente. O que acontece? Não tem um tiro do lado do ouvido, tem um tiro na cabeça mesmo. O número 5 ele dá um tiro na cabeça da Vanya, ela acaba não morrendo, não sei como, mas ela tem umas sequelas muito graves nos quadrinhos. Ela perde a memória, perde todos os movimentos do corpo, fica bem zoada mesmo. Os médicos até fazem uma cirurgia e salvam a vida dela, fala que talvez um dia ela recupere a memória, os movimentos, mas não é uma certeza, e mesmo que isso aconteça, ela nunca mais vai tocar violino. Só que na série ela não tomou esse tiro, e a gente vê no trailer que ela tá de boas, tá conversando com todo mundo, tá participando, tá dançando, tá fazendo as coisas, então eu não faço a menor ideia do que ela vai ter participação nessa segunda temporada. Até porque nos quadrinhos ela não tem participação nenhuma na segunda edição. Ela tá de cama o tempo todo, hospitalizada. A única pessoa que visita ela ainda é a Rumor, né, a Alicent, número 3, porque ela gosta da Vanya, mas, ela ficou muito chateada, ficou muito puta. Então ela meio que tenta uma vingança ali, mas continua visitando, porque é a única visita que ela tem nesses tempos aí que ela tá zoada. Já no trailer da segunda temporada da série, ela tá enturmada com a galera, então a gente tem que ficar de olho aí pra ver qual que vai ser a importância dela na segunda temporada também, porque não dá pra ter uma pista através dos quadrinhos, já que ela não aparece na segunda edição direito. Mas é bem possível que ela seja a salvadora da segunda temporada, porque na primeira ela foi a destruidora. Por quê? Porque ela sofreu uma rejeição dos irmãos e tudo mais. E aí no final da primeira temporada eles começaram a falar que tinha que levar ela junto, que tinha que tratar ela diferente, para que ela não se torne a pessoa que ela se tornou de novo, e etc, e tudo mais. Então, possivelmente vai chegar no final da temporada ali, ela vai precisar ajudar todo mundo, e todo mundo vai, você é nossa irmã, a gente te ama e tal, não sei o que, e o amor vai vencer, e ela vai salvar todo mundo. Eu acho, porque ela é mais poderosa. Mas isso é baseado no que aconteceu na série. Nos quadrinhos não tem nada disso. E fora esses, que eu já falei pra vocês, no trailer tem algumas outras pessoas aí também, como por exemplo o Hargreaves, que é o pai deles. Na segunda edição dos quadrinhos ele não aparece, porque ele já morreu. Assim como na série ele morre logo no início da história, que é quando todo mundo se junta, né? Todos os irmãos se juntam no funeral dele. Logo, na segunda edição, ele não aparece. Mas ele chega a ser citado também, com uma amizade com John Kennedy, etc. Só que ele não aparece. Já vou falar mais disso também. No trailer da segunda temporada, ele aparece mais novo ali, o número 5 tá apresentando a equipe pra ele, falando, esse é o número 1, esse é o número 2, não sei o que, e vai apresentando toda a família para um Hargreaves mais novo. O que eu acho que vai ser o momento responsável pelo Hargreaves ter conhecimento de que cada um deles existe, para no futuro, quando eles tiverem bebês, quando eles nascerem, ele ir atrás de cada um deles e adotar essas crianças e fazer o máximo para eles conseguirem os poderes dele. E de repente, ele sabendo que a causadora da destruição foi a número 7, é por isso que ele inibe os poderes dela
na série. Mas, de novo, isso são com informações da série. Nos quadrinhos não tem nada disso. Outro personagem que a gente vê, um novo personagem pra segunda temporada, é o Carmichael, que é o cara com a cabeça de peixe. Na verdade, não é uma cabeça de peixe, ele é um peixe de verdade, é um peixe que ganhou o poder da fala, ganhou super inteligência e uma capacidade estratégica muito grande. Não é falado como que ele conseguiu isso, só fala que ele consegue. Então aquele é um peixe que de alguma forma tem um corpo robô, de repente, pra poder controlar os movimentos e tal, mas não é um homem com a cabeça de peixe, entendeu? E ele é o chefe da comissão, que é a agência do tempo, que contrata os assassinos e tudo mais, e eles fazem o que eles chamam de correções, que é matar uma galera importante, né, que precisa morrer, segundo eles causam alguns desastres naturais também ao longo do tempo, pra que o curso do planeta, da história, continue intacto, alguma coisa desse tipo. E uma outra galera que aparece nova nesse trailer também, um pessoal ali meio de branco, com uma cara meio estranha, meio de assassino ali, com umas armas e tal. Essa galera, provavelmente, é a equipe branca da comissão, que é mostrado muito rapidamente na segunda edição dos quadrinhos, mas eles não têm importância e destaque nenhum. Então, possivelmente são eles, mas não tem como ter certeza. Eu acho que eles estão substituindo a dupla Hazel e Cha-Cha, porque como eles já apareceram na primeira temporada e já estavam no Apocalipse lá e não estão no trailer, então acho que eles não vão vir pra segunda temporada, porque eles deveriam estar, já que eles estão na segunda edição dos quadrinhos. Então eles precisam de bons assassinos e acabaram pegando essa equipe branca de assassinos e tal também, pra ter esse momento de matar uma galera, entendeu? Pra ter um perigo real além da história completa que a gente vai ver. E eles, aparentemente, eles são um nível acima da equipe vermelha, que é aquela galera que aparece com uma roupa, assim, um capacete vermelho e tal, aparece no último episódio da primeira temporada, inclusive, mas nos quadrinhos eles aparecem bastante, tanto na primeira quanto na segunda edição. Então eu acho que eles são um nível mais baixo dos assassinos, aí chega a equipe branca, tem a equipe azul também, e aí até que chega os mais foda, que é Hazel e Cha-Cha, é o número 5, os outros assassinos mais top que se destacam. E tudo isso são os personagens, né, tanto dos quadrinhos quanto do trailer, pra gente saber o que esperar de cada um. Agora, vamos só pra fechar o vídeo, bem rapidinho agora, a gente falar um pouquinho da história pra saber o que de fato a gente pode esperar. O que acontece na segunda edição dos quadrinhos? A história inteira é baseada no número 5, como eu falei pra vocês, por isso que eu não quis falar muito da história dele. A gente sabe que ele viajou pro futuro, né, pra depois do Apocalipse, viveu por muitos anos sozinho e foi contratado pela Agência do Tempo, pela comissão. Na série, ele fala que foi treinado pra ser um assassino muito, muito foda e tal, um dos melhores, etc, pra matar uma galera. Só que nos quadrinhos também é mostrado, principalmente na segunda edição, que ele sofre uma alteração de DNA. Além do treinamento que ele tem, alteram o DNA dele. O que eles fazem? Pegam o DNA de todos os maiores assassinos da história e colocam tudo no DNA dele. Então, ele é o maior dos assassinos porque ele é todos os assassinos de uma vez. Dá pra você compreender a dimensão do quanto o número 5 é foda? Por isso que ele é muito bom no que ele faz e se tornou o maior assassino de todos os tempos. Isso é explicado na segunda edição dos quadrinhos e pode ser que a gente veja essa explicação na segunda temporada da série também. E aí depois que ele é alterado o DNA e que ele tem todo um treinamento, ele vai falando ali, ele começa a matar uma galera e começa a se destacar. E começa a chamar a atenção do Carmichael, que é o peixe lá, o peixe super inteligente, que é o chefe de tudo. E aí o Carmichael começa a escalar ele para assassinatos maiores, para casos maiores, mais importantes. Então ele começa a matar uma galera um pouco mais importante, até que chega o dia de ele ser escalado para matar o presidente dos Estados Unidos, que é o John Kennedy, que é aquele assassinato que a gente já conhece. Só que aí o número 5 ele meio que encontra o limite dele, porque até então ele mesmo cita que ele fazia as coisas e não sentia remorso, não sentia emoção nenhuma. Ele ia lá, simplesmente fazia e voltava, era praticamente um robô sem sentimentos. Só que quando chega pra a missão dele de matar o presidente, aí parece que ele já fica com o pé atrás, ele já não quer fazer isso, só que ele não conta pra ninguém, óbvio, porque ele sabe a agência que ele trabalha. Então o que ele decide fazer? No dia do assassinato do presidente, ele decide se rebelar contra todo mundo, matar todos os agentes do tempo, salvar o presidente e pegar um dispositivo dos viajantes do tempo ali e voltar pro tempo dele, que é exatamente o que acontece na série também, só que nessa volta ele acaba ficando preso no corpo de uma criança, isso acontece nos quadrinhos também, é esse momento. Então ele acaba salvando o presidente. Mas é aqui que a gente encontra a primeira divergência. Porque nos quadrinhos é explicado que o presidente John Kennedy ele precisava morrer. Já que ele não morreu, o número 5 salvou a vida dele, ele sobreviveu àquele momento do atentado. E alguns meses depois ele se encontrou com Hargreaves, que é o pai do set da Umbrella Academy. E nesse encontro que ele se encontrou com Hargreaves, o presidente passou pro Hargreaves uma mala com umas armas nucleares. E essa mala acabou passando de mão em mão depois e foi parar nas mãos dos assassinos Hazel e Cha-Cha. E eles acionaram essa bomba na segunda edição dos quadrinhos, e foi essa bomba que explodiu todo o planeta. Não foi a Lua caindo aqui, igual aconteceu no final da primeira temporada da série. Então, mataram o presidente Kennedy ia salvar o mundo no futuro.
Entendeu? Por isso que ele precisava ser morto. Já na série, se isso for acontecer, não tem um motivo real para que isso aconteça, pelo menos aparentemente. Pode ser que eles inventem alguma coisa convincente para isso, mas esse é o verdadeiro motivo nos quadrinhos. Então qual que é a história aqui da segunda edição das HQs? O Carmichael, ele vai atrás do número 5 de novo, pequeno ainda, quando ele já é criança, quando ele já voltou no tempo, tudo isso já aconteceu, e ele contrata o número 5 criança impedir que o número 5 velho impeça o assassinato, entendeu? Não sei se deu pra vocês compreenderem. É o número 5 novo contra o número 5 velho. É os dois maiores assassinos de todos os tempos, porque eles são a mesma pessoa. E como é que ele convence o número 5 a isso? Como é que ele convence o número 5 a voltar lá e matar o John Kennedy? Ele diz que se ele não fizer isso, ele é um viajante do tempo, o Carmichael, e a agência dele. Então ele falou que se não fizer isso, ele sequestrou a mãe do número 5 2 dias antes dela dar a luz pra ele. E ele disse que se o número 5 não fizer isso, ele vai matar a mãe do número 5 antes dele nascer, logo ele nunca vai existir. E aí o número 5 acaba cedendo e fazendo isso. Então fica uma cena ali muito foda entre o número 5, os dois com a mesma personalidade, com a mesma capacidade, porque ele é a única pessoa no mundo que é capaz de parar ele mesmo, entendeu? Então a missão dele, pelo menos o que foi falado pra todo mundo, é que ele tinha que impedir o número 5 velho de salvar o John Kennedy e matar o presidente também. Essa era a missão. Mas o número 5, ele não é só um cara muito habilidoso com armas, um assassino muito foda, ele é muito inteligente também. E o que ele diz nos quadrinhos lá nas HQs? Ele diz que o John Kennedy não é uma pessoa comum, ele é uma ideia, e ideias não podem ser mortas com balas, não pode ser parada com balas, tem que ser parada com palavras. E quem é que consegue matar com palavras? A número 3. Então o plano todo, lembra que eu falei que a número 3 fez parte com o Carmichael, a comissão ali e tudo mais? O plano todo era o número 5 novo distrair o número 5 velho pra que ele não veja a Alison lá, a número 3. E aí ela entra no carro com o John Kennedy, no coisa que ele tá andando lá, quando ele tá lá cumprimentando o povo, etc. E naquele momento, quando ela percebe que todo o plano já tá em execução, aí ela fala, eu ouvi um rumor de que sua cabeça vai explodir. E aí é quando ele toma um tiro e acaba sendo assassinado, porque tudo que ela diz acaba virando verdade. E aí as coisas tomam o curso que deveriam tomar e ele acaba sendo assassinado como ele deveria ser desde o início. E como é que ela conseguiu fazer isso se ela tava sem voz? A agência do tempo lá, a comissão, se eles conseguem misturar um monte de DNA, eles conseguem arrumar uma vozinha, né? Então eles consertam a voz dela. Só que ela não fez isso só pra recuperar a voz dela. Ela fez isso meio que por obrigação, ela se sentiu na obrigação, porque o Carmichael, que lembra que eu falei que ele disse que sequestrou a mãe do número 5? Então, a mãe do número 5, quando ela deu à luz pra gêmeos. E o outro irmão gêmeo do número 5 é o número 1, o Luther. E ela é apaixonada pelo Luther também. Então ela não queria que ele morresse. Logo, ela fez tudo isso, ela matou o presidente dos Estados Unidos pra salvar o Luther, mas o Luther ficou muito puto com ela, falou que a vida dele, nenhum deles valia mais do que de outras pessoas e tal, e aí por causa disso ele fica mais chateado ainda e acaba se isolando de novo. Então, pra resumir as expectativas que a gente pode ter dessa segunda temporada, baseando no trailer e nas coisas que a gente tem na segunda edição das HQs. A gente provavelmente vai ver uma história aí do assassinato do John Kennedy, algumas pessoas tentando causar o assassinato, algumas pessoas tentando salvar, né, toda essa treta. É possível que a gente veja essa adaptação, essa história mais a fundo do número 5 e essa treta entre ele mais novo e ele mais velho, eu espero que seja adaptado. E a gente tem que ficar muito de olho na Alison, na número 3, vamos ficar atento ali a tudo que ela tá fazendo, porque ela tá com a voz de novo e ela é poderosa o suficiente para acabar com ideias, porque ideias são interrompidas com palavras. E é bem possível que ela seja uma chave fundamental em todo esse plano, então fica de olho nela. Uma outra coisa que acontece também nessa segunda edição dos quadrinhos que eu queria muito que fosse adaptada é o primeiro momento que o número 5 tá sendo caçado pela agência, né, ele criança já, mano, sabe aqueles caras de cabeça vermelha que eu falei? Vem vários, tipo, centenas deles assim, atrás do número 5, e o número 5 mata todo mundo, mano. Ele faz um massacre. Mano, é surreal essa cena nos quadrinhos. Eu queria muito que isso fosse adaptada pra segunda temporada da série. Agora, a única coisa que eu não consegui fazer nenhum tipo de ligação é porque no trailer a gente vê que eles levaram o fim do mundo pra 1963 também, que eles falam que dali 10 dias o mundo vai acabar de novo. Não fez muito sentido essa parte pra mim, pelo menos me baseando no que a gente viu nos quadrinhos. Porque o mundo só ia acabar em 2019, que foi como aconteceu na primeira temporada. Então, não tá muito claro o porquê o Apocalipse veio junto com eles. Isso eu não consegui entender. Talvez eles adaptem falando que esse negócio das armas nucleares, que o John Kennedy, dali 10 dias, vai dar as armas nucleares pra alguém e o mundo vai acabar por causa disso, e é por isso que ele tem que ser morto antes disso acontecer. Talvez tenha alguma coisa dessa pegada, mas não tenho como garantir porque isso não acontece. Não acontece o fim do mundo em 1963 lá nas HQs. Mas assim,
Resumindo, é isso. A gente tem que ficar de olho no número 5, na número 3 e na número 7 também, porque ela, como ela tá livre pra fazer qualquer coisa, já que nas quadrinhos ela não aparece, então ela pode ter uma parte fundamental na segunda temporada também. Então assim, eu estou muito ansioso pra essa segunda temporada, tá chegando, já essa semana que vai sair agora na Netflix, eu vou maratonar tudo e eu espero que não me arrepender, eu espero que seja uma segunda temporada tão boa quanto foi a primeira, e eu quero saber quais são as suas expectativas, o que você espera. Teve informação legal aqui? Você já leu os quadrinhos? Faltou falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Me pergunta aqui nos comentários que eu vou te responder. E antes de sair do vídeo, não esquece de clicar nessa bolinha para poder se inscrever e me deixar outros vídeos que eu vou deixar desse lado aqui também. E não esquece de pegar esse vídeo e compartilhar com outras pessoas. Ativa o sininho também para receber notificação dos vídeos. Lembrando que a partir do mês que vem vai ter vídeo de segunda a sexta aqui no canal, sempre às 5 horas da tarde. Então não esquece de se inscrever. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima e valeu!